vamos começar a nossa zona nerd. Vai ser dividida em duas partes. A primeira, nós vamos falar como construir fórmulas moleculares, tá? E na segunda, nós vamos falar um pouquinho da polaridade, do arranjo espacial das moléculas. Olha só, a primeira coisa, nós estamos falando de moléculas, nós estamos falando de substâncias que fazem ligações covalentes, que compartilham elétrons. Então nós temos aqui esses 5 passos infalíveis para a gente construir as molequinhas. O primeiro passo é contar todos os elétrons da camada de valência. Pessoal, camada de valência é a última camada do átomo. É a camada onde tem os elétrons que vão participar das ligações. Lembra, são os elétrons mais externos que participam das ligações. Você vai compartilhar uma elétron aqui de dentro. Então, camada de valência. Como que eu sei quantos elétrons os átomos têm na camada de valência? Basta olhar a família de cada átomo na tabela periódica. Por exemplo, o oxigênio é da família 6. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, é bem sossegado. Toda prova vem com você uma tabela periódica. Então, basta você consultar a tabela periódica. A tabela periódica é um instrumento de consulta. Tá? Já se foi a época de ficar decorando tabela periódica. Você tem que aprender a consultar a tabela periódica, a pesquisar. Ok? Olha só. O segundo é colocar um par de elétrons para cada ligação. Então, pessoal, se o átomo está compartilhando um elétron, lembra, quando nós falamos da água, o hidrogênio entrava com um elétron, o oxigênio entrava com outro. Então, cada ligação simples que a gente representa por um tracinho, significa um par de elétron que está compartilhado, ou seja, 2 elétrons. Beleza? Terceiro, completar o octeto dos ligantes. Vocês vão ver que os átomos tendem a ficar com 8 elétrons na última camada. Tá? 8 elétrons na última camada. Isso é chamado de teoria do octeto, porque todos os gases nobres têm ali 8 elétrons na última camada. E verificou que eles têm uma dificuldade de reagir. Por isso que eles têm esse nome, nobre, porque eles não reagem facilmente. Você precisa de condições bem especiais para que eles reajam. Ok? Então, olha só. Então, completar o octeto, fazer com que os átomos tenham 8 elétrons. E é por isso que os átomos se ligam. Eles não se ligam para atingir a estabilidade. Os átomos estão sempre à procura de completar a sua camada. Ou seja, ficar com 8 elétrons. Tem exceções e nós vamos falar também dela. Mas vamos pegar aqui, ó, 8 elétrons. Quarto passo, colocar os elétrons restantes no átomo central. E o quinto, se o átomo central não estiver com o octeto completo, fazer ligações duplas ou triplas. Então tá, eu quis passar um por um para explicar os termos. Agora vamos ver na prática. Olha só, vamos fazer uma molequinha junto. PCl3. Como que a gente vai montar ela? Como que ela se organiza no espaço? Vamos dar uma olhada? Eu tenho fósforo e tenho 3 átomos de cloro. Então olhem na tela. Primeiro passo, contar os elétrons da camada de valência. Então se esse é o fósforo, se você olhar lá na tabela periódica, na família 5, Nelson Piquet assina o sobrenome Bicha, então a gente tem lá que o fósforo da família 5 tem 5 elétrons na última camada. O cloro é da família 7, ó, fui, claro, briguei e atirei. Só que eu tenho 3 cloros, então na família 7 tem 7 elétrons. Mas como eu tenho 3 cloros, eu vou multiplicar por 3. 21, que é 3 vezes 7, mais 5, vai dar 26. Então, no total, nós temos 26 elétrons. Então, esse é o primeiro passo, contar os elétrons da camada de valência. Segundo passo, vamos pôr um par de elétrons para cada ligação. Vamos pôr 1. Então, ele fez uma ligação simples com cloro, outra com cloro, outra com cloro. Quantos elétrons eu gastei para fazer isso? Ó, eu gastei um par, outro par, outro par. Então, eu gastei 3 pares. Gastei 6 elétrons. Os 26 que eu tinha, eu já gastei 6. Ainda sobraram 20. Eu tenho 20 elétrons ainda. Terceiro passo, completar o octeto dos ligantes. O octeto não são 8? Esse cloro está com quantos? Está com 1, 2. Então, para completar o octeto dele, falta 6. Então, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá com octeto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, então tá com octeto, tá com 8. Então esse cloro tá feliz. Olha esse. 1, 2, falta 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui 1, 2 é a mesma coisa. Aqui, quantos elétrons eu gastei para completar o octeto? Gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gastei 18 elétrons para completar o octeto. Então vamos colocar aqui, ó. Gastei 18. Ainda sobra quanto? 20 menos 18, sobra 2. Ainda sobraram 2 elétrons. 2 elétrons. O que fala o quarto passo? Se sobrar elétrons, coloque-os no átomo central. Então tá, sobraram 2, vamos pôr no átomo central, que é o fósforo. Pronto. E qual que é o quinto passo? O quinto passo é verificar se o átomo central está com o octeto completo. E se ele não tiver, aí tem que fazer ligação dupla. Então primeiro vamos ver se ele está. O fósforo está com 1, 2 que compartilhou, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tá com o octeto completo? Tá. Já tá com 8, não já? Já. Ah, então não preciso fazer mais nada. Ele já tá com o octeto completo. Então essa é a minha molequinha do PCl3, ok? Então montamos a fórmula estrutural, a fórmula que mostra as ligações que os átomos fazem entre si. Vamos fazer mais uma? Olha aqui. Agora vamos falar do SO3. O SO3, primeiro passo, olha aí de novo na tela. Contar os elétrons da camada de valência. Então, ó, o enxofre é da família 6A, vai ter 6 elétrons. O oxigênio também é da família 6A, ou 7 porquinhos, que também tem 6 elétrons na última camada. Mas como eu tenho 3 oxigênios, vai ser 6 vezes 3. Correto? Ó, 6 vezes 3, 18. Mais 6, 24. Tá chegando para brincar 24 elétrons. O SO3 tem 24 elétrons aqui para brincar com a gente. Então, o primeiro átomo vai ser o átomo central. O segundo passo diz o seguinte: distribuir um par de elétrons para cada ligação. Então, um par de elétron, um par de elétron, um par de elétron. Fiz uma ligação com cada. Gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gastei 6 elétrons para fazer essas ligações, então um pouquinho. Ainda sobraram 18. Qual que é o terceiro passo? Complete os octetos do ligante. Então vamos completar. Esse aqui não é o ligante, o oxigênio? Ele já fez 1, 2, está faltando 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, completei o octeto. Vamos completar de todos. Completei o octeto de todos os ligantes. Então gastei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 elétrons. Gastei 18 elétrons. Então, olha só, acabaram, gastei todos os elétrons que eu tinha. Acabaram os elétrons, certo? O quarto passo seria colocar os elétrons restantes no átomo central. Como não sobrou elétron, não tem nada para eu colocar no átomo central. E qual que é o quinto passo? Verificar se o átomo central está com o octeto completo. Se ele não tiver, fazer ligações duplas ou triplas. Então vamos lá. Olha só, todos aqui estão no octeto completo. Mas e o átomo central? Olha o enxofre. O enxofre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí. O enxofre está com o octeto completo? Não, não está. Ele só está com 6 elétrons. Então o que a gente vai fazer agora? Presta atenção. Vou escrever de novo a fórmula. Só para ficar mais fácil da gente ver. O enxofre está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele precisa ainda de mais 2 para ficar com 8. Eu uso um par de elétrons de qualquer um. Eu posso escolher qualquer um, ó. Então, vou usar esse par de elétron aqui e vou fazer mais uma ligação. Vou fazer uma ligação dupla. Podia ser de qualquer um. Agora, olha só, esse oxigênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse oxigênio está com 8 elétrons. Ele continua com o octeto. Olha o enxofre, está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, o enxofre também está com 8 elétrons agora.
Então a gente fez aqui mais uma ligação. Muitos de vocês conhecem esse tipo de ligação por ligação dativa. Só que quando a gente fala de ligação dativa, a impressão que dá na nossa cabeça é que é uma ligação totalmente nova, com características diferentes. Mas na verdade uma ligação dativa, ela tem as mesmas características de uma ligação covalente comum. Então eu não gosto muito de dativa, mas é como muitos de vocês aprenderam com uma ligação dativa, então você pode usar e vai ficar dessa maneira. Tranquilo? Belezinha? Então isso daqui é como a gente vai fazer para construir as moléculas. Mas por que eu estou falando em construir moléculas para vocês? Por causa do seguinte, a gente tem que saber construir a molécula porque a geometria da molécula vai influenciar diretamente em algumas características físicas. Por exemplo, se uma molécula é polar ou não. E isso reflete lá no ponto de ebulição da substância. Por isso que nós estamos aprendendo primeiro a construir a estrutura da molécula.